seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. De antemão, grato pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista da hora e hoje a gente vai falar um pouquinho, trazer um pouquinho de alento, né, ao pescador. A gente vive um momento complicado, a lei do transporte zero foi aprovada, 1363 de 2023. A Assembleia Legislativa conseguiu garantir uma renda mínima por um período um pouco maior, um valor um pouco maior do que chegou da mensagem do Executivo, mas ainda assim, né, o pescador vive um momento de apreensão. Para trazer um pouquinho de alento, né, nós estamos recebendo aqui a advogada Marcilene Santos. Ela vai falar para a gente sobre a aposentadoria especial do pescador e contar um pouquinho desses direitos que ele tem e que ele pode acessar. E aí entender até que o pescador não é só aquele que está com a isca no anzol dentro do rio. Bem-vinda, Marcilene. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Marcilene, eu queria começar assim, primeiro, o que significa dizer, né, que o pescador tem uma aposentadoria especial? Então, o pescador ele tem uma aposentadoria especial devido à profissão que ele realiza, né? Aí, nesse caso, ele tem uma redução na idade. Hoje, o pescador, o homem com 60 anos, ele tem o direito de se aposentar e ele tem que comprovar os 15 anos de carência. E a mulher aos 55 anos e tem que comprovar os 15 anos de carência. Essa é a aposentadoria por idade, que tem outro tipo de aposentadoria que às vezes muitas pessoas nem sabem que existe, né? O que é essa carência? Essa carência é aquele período que ele tem que comprovar que ele executou essa atividade, né? E quais são essas atividades? Que ele, não somente como pescador, ele também pode dar aquele apoio. Por exemplo, eu tenho um caso que apareceu no meu escritório, que uma cliente era esposa, né, de um pescador, só que ela não tinha a carteira de pescadora, mas ela limpava o pescado e ajudava seu esposo ali na limpeza, né, e para vendas. E nesse caso eu consegui comprovar, né, na via judicial com testemunhas e fotos e outros documentos que ela se enquadrava como segurado especial. É interessante a gente pensar, porque quando a gente olha para a aposentadoria especial do pescador propriamente, você vai falar, não, é aquele cara que está ali pescando, tirando peixe. Mas o cara que está limpando o peixe no mercado, o cara que está consertando o barco, o cara que faz reparos, por exemplo, nas embarcações. Isso. Por exemplo, e quem vende isca, por exemplo? Também. Por exemplo, aquelas pessoas que dão aquele apoio em tudo que engloba a atividade da pesca, né? Então, vamos dizer, na fabricação de anzóis ali, na venda, na limpeza do peixe, dos barcos, né? E esse barco, ele tem que ser de pequeno porte, que a lei fala, né? Porque se for embarcações de grande porte, já não encaixa na categoria de pescador artesanal, né? Isso, exatamente. Tem esse sobrenome. Isso, para poder ter o direito de uma aposentadoria de um salário mínimo, né? Certo. E esse processo de prova, muitas vezes, nós estamos falando de pessoas que não têm uma instrução acadêmica, às vezes, ou não tem uma organização com os papéis que normalmente se esperava ou que se gostaria que tivesse. Então, o processo de prova, é complicado. Como é que ele funciona? Que dicas a senhora pode dar, assim, por exemplo, para os filhos desses pescadores que hoje, às vezes, fizeram faculdade, saíram, não querem seguir, mas queriam dar uma condição para o pai, para a mãe, ter pelo menos uma renda. Sim. Então, aparece muito no meu escritório e é assim, eu vejo que as pessoas, às vezes, não se preocupam com essa questão, a aposentadoria, né? Trabalha por anos, aí quando atinge a idade, aí vem a preocupação, né? E muitos entram lá no meu INSS, que hoje tem o meu INSS digital, que dá acesso a toda a pessoa, né? E 135 também, que a pessoa pode estar efetuando as ligações, né, para fazer esse requerimento, só que aí não junta toda a documentação necessária e muitas vezes eles nem sabem quais são os documentos que necessitam e tem seu benefício indeferido. Eu vou estar falando aqui um pouquinho dos documentos que você pode estar utilizando para você comprovar essa carência de 15 anos, tá? Olha, por exemplo, uma declaração da associação que você paga ou do sindicato, notas, né, que você vende o seu pescado,
Você pode estar tirando também aquela certidão no site da Justiça Eleitoral, que lá você comprova o seu domicílio e você comprova também a sua profissão, que às vezes tem muitos que colocam lá, aquele documento ajuda muito também. E hoje o meu INSS, na hora que você acessa para fazer esse requerimento, ele tem uma autodeclaração. Essa autodeclaração, ela fica lá disponível tanto para o segurado especial rural, né, e tanto para o pescador. Aí você vai preencher lá e tem que ter muito cuidado na hora de você preencher essa autodeclaração. O porquê? Porque às vezes a pessoa coloca algumas informações lá e você tem que comprovar. O INSS, ele vai puxar, ele vai atrás daquelas informações. Então, não é só você colocar lá, então você tem que colocar desde quando, certinho, né, o que você faz, o tipo de pescado, e aí você vai junto lá na hora de você fazer o seu requerimento. A senhora falou de testemunha. Isso. Quer dizer, talvez seja um processo mais simples, né, do que eu provar com um documento, até porque emissão de nota fiscal na compra e venda de peixe é uma coisa que a gente sabe que não é muito comum. É verdade, né? É verdade. Mas o seu João, a dona Joana, o seu José, meu vizinho, né? Eu tô ali, eu tô na beira do Paraguai, eu tô na beira do Cuiabá, eu tô no Mutum, não importa. E eu tenho lá, meu vizinho tá comigo, tem 35 anos que a gente está ali naquele lugar pescando e vivendo disso. Sim. Né? Sim. Então isso ajuda. Ajuda. Hoje, tanto na via administrativa... E é aceito, né? É aceito. Tanto na via administrativa que muitas pessoas não sabem, que acham que só pode utilizar de testemunha na via judicial. E não. Na via administrativa você também pode estar utilizando a testemunha. Você tem que fazer esse requerimento, né, lá, para você poder utilizar. Porque é aqueles casos que às vezes as pessoas, igual você falou, não guarda. Elas pegam, né, pagam lá, por exemplo, o recibo lá na associação, ali já sumiu. E você tem que comprovar esse período de carência, por exemplo, a prova material lá dos últimos 15 anos, você entendeu? Você tem que ter aquela documentação do início da prova material. Se você não estiver, isso aí vai acabar que você não vai conseguir comprovar esses 15 anos. Se, por exemplo, carteira, que você sempre renova, muita gente não guarda, joga fora a carteira, porque aquela primeira carteira que você habilitou, ela vai servir também como prova para o início da prova. Outro detalhe também que é interessante é que você pode, quando você acessa o meu INSS, tem o CNIS lá, que é um documento que fica todo o histórico do segurado. E esse CNIS, às vezes lá mesmo consta o início da prova e muita gente às vezes não sabe. E se não estiver constando, você tem que pedir uma atualização daquele cadastro para poder comprovar que aquilo ali vai te ajudar a comprovar esse período. O que significa o CNIS? CNIS é um documento, é tipo uma carteira de trabalho, que fica toda a situação do segurado. Toda pessoa, quando ela passa a contribuir para o INSS, no caso o segurado especial, ele não contribui, mas ele participa de uma associação e lá vai estar aquelas informações lá no site do meu INSS. Bom, a senhora falou que ele aposenta mais cedo, ou seja, Isso. o homem com 60, a mulher com 55. Isso. Tem um prazo de carência, ou seja, o prazo que você trabalhou efetivamente tem que ser comprovado pelo menos 15 anos. Isso. Mas vamos supor, o pescador tem lá a carteira dele há 25 anos atrás, né? Só que ele precisa provar atividade ininterrupta. Como que é isso? Eu provei que eu comecei a trabalhar, vamos dizer, em 1980. Mas eu não tenho uma comprovação do ano de 84 ou do ano de 87. Como é que é isso? Esse período não precisa ser contínuo. Ele pode ser esporádico. Porque, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela trabalhou lá 10 anos como segurado especial, né, como pescador. Aí ele resolveu realizar outras atividades. Veio para a cidade, para o urbano. E aqui ele permaneceu por um tempo. Depois ele resolveu retornar. Então, o que importa é ele comprovar os 15 anos. Não precisa ser contínuo, tá? Certo, mas eu tenho que provar esses 15 anos. Os 15 anos. Exatamente. Pode ser saltado, mas eu tenho que comprovar. Quer dizer, eu comecei em 1980, eu não tenho 84, 86, não tem problema, mas eu tenho que comprovar todos os anos de efetivo trabalho. Exatamente, isso. Facilita um pouco. Facilita. E 15 anos não é tanto tempo assim também, né? Não é.
porque hoje para eles, né, é vantajoso que tem essa questão da redução. E tem também a outro tipo de aposentadoria, que muitos às vezes nem sabem que pode ter essa aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Só que aí ele tem que recolher para o INSS como contribuinte facultativo. Autônomo, né? Isso. Gera guia. Nesse caso é quando a pessoa ela pretende, por exemplo, porque um salário mínimo, né? Aí a pessoa pensa assim, eu quero me aposentar com R$3.000. Aí, nesse caso, ele vai ter que recolher com a alíquota de 20% em cima desses R$3.000 para ele ter o direito de uma aposentadoria superior a um salário mínimo. Esse processo de planejamento de aposentadoria, doutora, é muito importante. A gente precisaria ensinar os mais jovens, né? Sim. Com 25, Sim. com 30, porque ficaria muito mais barato para a pessoa planejar a sua idade, né? Vamos dizer assim, sim, né? Sim. Eu quero parar de trabalhar com 60 ou com 65 e para isso eu vou contribuir com o INSS ou até com a previdência privada também. Sim, exatamente. Hoje as pessoas já têm uma cultura de se preocupar mais com essa situação, mas antigamente, no meu escritório a demanda é enorme de pessoas que aparecem que não tem quase documento. E aí na via administrativa o INSS nega, é muito complicado. Só que na via judicial é mais fácil, né, para você comprovar e conseguir essa aposentadoria. Essa relação que a gente colocou, por exemplo, das lojas que vendem iscas ou que vendem apetrecho de pesca, em que medida a gente tem condição de colocá-los nessa cadeia produtiva? Porque a gente está falando de pescador artesanal, como é que é isso? Isso. Então, para a pessoa que ela tem esse apoio na atividade da pesca, ela precisa fazer parte daquela associação, você entendeu? E ela tem que comprovar, quando ela vai fazer esse requerimento, que ela sobrevive e mantém a família dela e ela da pesca. Por exemplo, igual você falou, se a pessoa ela tem uma empresa ali que ela vende, mas aí ela tem CNPJ e ela recolhe, aí ela não encaixa no segurado especial pescador. Tá. Porque a gente pode pensar um pouco assim, o que a gente via muito, né? Você está indo para Santo Antônio, Sim. aí tem o pessoal ali vendendo isca na beira da estrada, está vendendo mussum, está vendendo uma minhoca. Não, aí essas pessoas, elas vão ter direito. Enquadra perfeito. Exatamente, é esse tipo de atividade, que a pessoa ela está ali autônoma, né, sobrevivendo daquilo que ela está, por exemplo, vendendo isca lá para os pescadores, né? E essa pessoa, normalmente eles se filia à associação também, às vezes não precisa ter a carteira de pescador, mas só dela comprovar essa atividade de apoio à pesca, ela vai ter o direito de segurado especial. Essa aposentadoria especial é a mesma quando a gente pensa em trabalhador rural? É a mesma. O trabalhador rural também, ele tem o direito de se aposentar também, né? Com o homem com 60 anos, a mulher com 55, e tem que comprovar a atividade, né? Na agricultura. São 15 anos também? Também, são 15 anos também. É bem parecido esses dois tipos de aposentadoria. Quando a gente pensa em agricultura familiar, né? Muitas vezes a pessoa produz verdura, traz aqui na Assembleia mesmo, a gente tem uma feirinha toda quinta-feira, que é um espetáculo, uma delícia, né? Produtos orgânicos, vem... Quem não gosta de feira, quem não gosta de um produto saudável, né? Então, assim, essa pessoa também precisa ter essa informação. A gente precisa fazer com que isso chegue, que a pessoa se organize para poder viver. Porque a gente fala aqui, brincando, né? 15 anos não é muita coisa. Mas... Eu tenho 15 de Assembleia, né? Mas 15 anos de sol... é verdade, né? Não é brincadeira. Escaldante, é verdade. Isso. Ainda mais o sol de Cuiabá, que cada um tem o seu, né? É verdade. E o trabalhador rural, a dificuldade deles é um pouquinho a mais do pescador, sabia? Por quê? Porque o pescador, vamos dizer, se ele se filiou lá em 2005... na associação, ele já vai ter aquele comprovante, a carteira, para comprovar a prova inicial. E muitas vezes o trabalhador rural, ele trabalha em chácaras de terceiro, ele, né, executa e não tem uma terra, uma propriedade. Então, para ele, às vezes, a prova é mais difícil, a prova material. Quer dizer, a gente tem aqui o Cinturão Verde, a gente tem a agricultura familiar de maneira geral, né? que a Assembleia apoia muito fortemente, né? E a gente espera realmente que essas pessoas tenham acesso aos direitos que lhe competem, né? As informações, sim. Esse tempo, porque eu faço parte bastante dessas comunidades, né? Às vezes eu levo, dou palestra, oriento com relação a isso, né? Da pessoa se organizar, igual você falou, é um planejamento que a pessoa já tem que estar vindo fazendo, né? Para não ter dificuldade
dificuldade, porque às vezes a pessoa atinge a idade, mas não consegue comprovar o tempo de carência e aonde que fica lá 2, 3 anos para conseguir na via judicial um direito dela. Eu queria saber, doutora, se a senhora tem, assim, por exemplo, um Instagram ou um lugar onde a senhora fala, onde a senhora pode fazer com que essas pessoas tenham mais acesso. Porque a gente está conversando aqui, é um programa curto, rápido, a gente está falando de alguns aspectos da lei, mas tem uma particularidade, cada um tem a sua vamos dizer assim, questão, né? A sua singularidade, e que às vezes quer tirar uma dúvida ou outra, e se a senhora fala disso, aonde fala, como funciona? Eu uso o meu Instagram, é ADV Macirlene, tá? Pode me acessar lá tem várias informações. Macirlene? Macirlene, tá. Macirlene. Eu entendi com S no final, né? ADV Macirlene Santos. Macirlene Santos. Isso. Tá, e aí pode entrar, e lá pode perguntar, mandar mensagem direto, se precisar, alguma coisa. Eu sempre respondo, tá? Pode mandar mensagem, dúvidas, que eu estou lá orientando e diariamente publicando vídeos informativos. O que é mais comum chegar, assim, de dúvida para você? Tem muitas. Com relação à aposentadoria, muitas pessoas têm essa situação. Se elas acham que não tem a carteira de pescador, ela acha que não tem direito, né? Igual essa cliente que eu tive mesmo no escritório, eu que conversando com o esposo dela comentou sobre ela, né? E que eu fui verificar, realmente ela tinha direito, porque ela a vida inteira ela ajudou seu esposo ali na pesca, né? E ela não sabia e já estava com 57 anos. Ele chegou lá para garantir a dele e levou e já foi. Exatamente. Que maravilha. Bom, parabéns pelo trabalho, né? Queria deixar assim o microfone aberto para suas considerações finais. Alguma coisa que porventura não tenha falado, você acha importante? Eu quero falar que é muito importante sobre outros direitos. É bem rapidinho. Por favor, fica à vontade. Porque às vezes eles não sabem. O segurado especial, ele tem direito ao auxílio maternidade, tem direito ao auxílio acidente, tem direito ao auxílio reclusão, tem direito à aposentadoria, né, que eu já falei. Então, vocês não deixem, se vocês, né, sabem, às vezes, por exemplo, a pessoa está lá, sofreu um acidente trabalhando, ele tem direito a esse auxílio, né? Ou está trabalhando, sofreu um acidente por o auxílio doença por incapacidade. Nesse caso, você não precisa comprovar esse tempo igual da aposentadoria. Nesse caso, você precisa comprovar 12 meses. Então, você que está executando essa atividade acima de 12 meses, aconteceu qualquer problema de saúde com você, você vai ter direito ao auxílio por incapacidade, tá? Ótimo. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui. Ele levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 9h30 da noite, com reprise ao meio-dia e também às 5 da tarde no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.